Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje escalaremos o nosso time pensando na 8ª rodada do Cartola FC. Mas antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser mais visado por outras pessoas, deem sugestões, críticas e não esqueçam de deixar os seus times nos comentários para podermos debater sobre essa rodada do Cartola FC. Relembrando que temos a nossa página no Instagram, que é o @cartoleurofc. Lá notificaremos sempre que um vídeo for postado no canal e postaremos a nossa escalação final faltando 1 hora para o mercado fechar, então nos sigam lá. Sem mais delongas, bora para o nosso vídeo e bora mitar nessa 8ª rodada do Cartola FC. Muito bem, galera, esse foi o nosso time da última rodada, fizemos 50 pontos nessa 7ª rodada do Cartola FC. Acho que foi uma pontuação aceitável, pensando na média dos cartoleiros, que ficou em 44 pontos, então ficamos bem acima da média. Estamos começando a manter uma regularidade do nosso time, e foi uma rodada muito complicada, especialmente no quesito saldo de gols. Tá eu aqui toda semana falando do quesito saldo de gols, porque realmente está difícil manter o SG com algum jogador de defesa. Além disso, não tivemos um grande mito no ataque. Os jogadores que a gente esperava que imitassem, como Pedro, Hulk, Bruno Henrique, Marinho, fizeram pontuações regulares ali, não teve a grande mitada. Para vocês terem ideia, o atacante que mais pontuou nessa rodada foi o Ribamar do América Mineiro, então pouca gente deve ter escalado. Os maiores mitos dessa rodada foram 2 goleiros, né? O Gabriel Chapecó do Grêmio e o Felipe Alves do Fortaleza, que se enfrentaram, seguraram o saldo de gols e os dois conseguiram defender cobranças de pênalti. Então os dois mitaram, acabou se diferenciando quem tinha um dos dois no gol. Infelizmente a gente não tinha, a gente tinha o Daniel, que fez uma pontuação até aceitável para quem tomou gol, fez 4 pontos, então foi uma pontuação bacana. O que complicou muito a gente foi os 2 jogadores do Atlético Paranaense, o Abder Vinícius e o Zé Ivaldo, que negativaram. Foram os únicos jogadores de defesa do Atlético que não fizeram uma pontuação bacana, né? Não tiveram nenhum scout ofensivo, né? Porque o Kelvin fez gol, o Thiago Leno fez gol, o Pedro Henrique deu assistência, então a gente deu azar nessa, mas faz parte. E agora vamos montar o nosso time pensando na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já começa amanhã às 3h30, fecha o mercado, 1 hora faltando para o mercado fechar. Vamos postar o nosso time no Instagram, o @cartoleurofc, então fiquem atentos. E sem mais delongas, bora montar o nosso time para mitar nessa 8ª rodada do Cartola FC. Então bora lá vender o nosso time aí para essa 8ª rodada do Cartola FC, começar tudo do zero, começando aqui pelo gol. No gol a gente estava pensando em colocar o João Paulo dos Santos, que eu acredito que tem um jogo mais favorável, boa possibilidade de saldo de gols. O Santos pega o Sport dentro de casa, o Santos que não toma gol na Vila Belmiro há 4 jogos, então é uma estatística bem interessante para escalar defensores do Santos. Por enquanto a gente não vai escalar o João Paulo porque ele está como dúvida, ele virou dúvida da manhã para a tarde de terça-feira. Não sabemos se o John vai jogar ou se vai ser o João Paulo, então não vamos escalar um goleiro do Santos, vamos apostar numa dobra em outras posições. Então para o gol a gente vai escolher um goleiro um pouco mais barato também, que acredito que tem potencial para saldo de gols, que é o Matheus Teixeira do Bahia. 3,57 cartoletas, pega o América dentro de casa e é aquele negócio. O América é um time que finaliza bastante, só que faz muito pouco gol, então beneficia muito os goleiros que atuam contra o América. Muitos goleiros nessa temporada se beneficiaram enfrentando o América. O próprio Daniel na última rodada, apesar de ter tomado gol, fez 4 pontos, então foi uma pontuação bem aceitável. Então por esses motivos eu vou escolher o Matheus Teixeira, pensando em saldo de gols, defesas, porque o time do América chuta bastante, e por ser um goleiro mais barato com potencial de valorização. Então ele vai ser a primeira escolha do nosso time. Agora vamos para as nossas laterais, que foi uma posição que nos prejudicou bastante na última rodada. Acabamos nos dando mal escalando o Abder Vinícius e Mateuzinho, que não foram muito bem. O Abder negativou, fez menos 2,2 e o Mateuzinho fez 0,1, tomou um cartão amarelo que prejudicou a pontuação dele. Mas agora vamos tentar acertar aí nessa posição que está sendo bem difícil de escalar nessa temporada. Logo aqui de cara já temos uma opção regular,
um pouco ousada, né, por conta do jogo, que é o Nathanael, 14,72 cartoletas. É o lateral mais regular do Cartola, não foi bem na última rodada, então tá desvalorizado. E como eu já disse em outros vídeos, o Nathanael não tem jogado como lateral, ele joga mais como ponta. E o Atlético Goianiense enfrentando o Atlético Mineiro fora de casa, pode se aproveitar disso, porque o Atlético Mineiro tá com a zaga muito bagunçada, tá com muitos desfalques por conta de Covid, seleção. Então o Nathanael pode se beneficiar nisso. É um jogador que gera muitos scouts, então pode fazer uma pontuação bacana para essa rodada. Como ele está muito caro, eu não vou escalar ele. Eu vou optar por um lateral que foi muito bem na última rodada, conseguiu segurar saldo de gols, está um pouquinho valorizado, mas é o jogo mais benéfico da rodada, então não tem como deixar de fora, que é o Felipe Jonathan dos Santos. 9,98 cartoletas, pega o Sport dentro de casa. É um lateral muito ofensivo, então gera muitos scouts, é uma ótima opção para essa rodada, eu acho que não tem como deixar de fora. A minha segunda opção é um lateral que estava no nosso time na última rodada, não foi bem, como eu já disse, mas tem potencial para ir bem nessa rodada sim, que é o Mateuzinho do Flamengo. 6,37 cartoletas, pega o Cuiabá fora de casa. E o Mateuzinho fez 0,1 na última rodada, como eu já disse, mas foi um jogo muito atípico, né? O gramado estava encharcado. Agora o Flamengo vai pegar o Cuiabá na Arena Pantanal, que é um estádio de Copa do Mundo, então vai ser como se estivesse jogando no Maracanã. O Mateuzinho tem potencial para desarmar muito, para chegar ao ataque, então é um jogo mais propício para ele bem. Como eu disse, foi muito atípico o jogo contra o Juventude por conta das condições do gramado, então o Mateuzinho vai ser a nossa segunda escolha para lateral. Vamos agora para os nossos zagueiros, que é uma posição que está bem complicado de ser escalado, porque temos ótimas opções para essa rodada. Então até amanhã, que é o fechamento do mercado, isso pode mudar no meu time, porque como eu disse, está bem complicado escolher os zagueiros para essa rodada. Então por enquanto a gente vai escolher essas duas opções. A primeira delas vai ser pensando em regularidade. Estava no nosso time na última rodada, não fez uma pontuação tão boa porque não segurou saldo de gols, mas é um zagueiro muito regular no Cartola, que é o Nino do Fluminense. 10,06 cartoletas, pega o Atlético Paranaense dentro de casa e, como vocês podem ver, o Nino só fez pontuações positivas ao longo da temporada. É um zagueiro que faz muita pouca falta, isso é impressionante. Fez 3 faltas apenas no campeonato inteiro até agora, então isso para o zagueiro é impressionante. 12 desarmes, é um zagueiro que desarma bastante, então se ele segurar saldo de gols, a tendência é que o Nino faça uma pontuação muito bacana nessa rodada. Então ele vai ser a nossa primeira escolha. A nossa segunda escolha, como eu disse, eu quero dobrar o Santos na zaga, porque eu acho que o Santos tem um jogo mais favorável, não toma gols na Vila Belmiro há 4 jogos, então a gente já colocou o Felipe Jonathan na lateral e na zaga a gente vai escolher outro zagueiro do Santos. Temos o Luiz Felipe e o Luan Pérez de opção. Eu, por enquanto, pensando mais no preço, vou escalar o Luan Pérez. 6,75 cartoletas, pega o Sport dentro de casa e a gente vai escalar ele pensando nisso. É o jogo mais favorável da rodada, então o Santos tem um bom potencial de saldo de gols, então o Luan Pérez vai ser a nossa segunda escolha. Passando agora para o nosso meio de campo, que é uma posição que nos gerou muitos pontos na última rodada. Escalamos Gustavo Scarpa, Raul e Diego, que foram muito bem, então vamos tentar manter essa regularidade no meio de campo. E falando em regularidade, a nossa primeira escolha vai ser o Gustavo Scarpa do Palmeiras. 15,9 cartoletas, pega o Inter fora de casa. É um jogo bem complicado, mas o Gustavo Scarpa tem chamado muita responsabilidade. Tem sido o jogador mais regular do Palmeiras, fez 1 gol e 5 assistências em 7 jogos. Então, por enquanto, pensando nessa regularidade, ele vai ser a nossa primeira escolha. A nossa segunda escolha tem muito a ver com regularidade também. Na última rodada, a gente escalou o Raul pensando nos desarmes e também na regularidade. E a nossa segunda escolha vai por essa mesma linha de raciocínio, que é o Ederson do Fortaleza. 9,34 cartoletas, pega a Chapecoense dentro de casa. O Ederson, que está muito desvalorizado, fez 0 pontos na última rodada, muito por conta de um cartão amarelo que ele levou. Então, boa opção pensando em valorização e pontuação também. É um jogador que gosta de chegar na frente também para dar uma finalização.
Então, ótima aposta para essa rodada. A terceira escolha, eu estava monitorando a situação do Gabriel Pirani do Santos, porque me agrada ter um jogador de meio do Santos para essa rodada, mas ele ficou como dúvida da manhã para tarde de terça-feira, então por enquanto a gente não vai escalar ele. A minha terceira escolha eu vou economizar um pouco pensando no ataque, é um jogador que depende muito de um gol e de uma assistência para pontuar bem, está com a média baixa nessa temporada, que é o Nenê do Fluminense. 3,24 cartoletas, pega o Atlético Paranaense dentro de casa e a escalação do Nenê se dá justamente pelo que eu falei, para poupar um pouco de cartoletas. A gente está com 48 cartoletas disponíveis aí para montar o nosso ataque e escolher o nosso técnico. E o Nenê foi poupado no jogo contra o Corinthians, então vai voltar ao time titular do Fluminense, provavelmente vai ser o cobrador de pênaltis, então é uma boa opção pensando em pontuação e valorização. Então, por enquanto, o Nenê vai ser a nossa terceira escolha. Finalmente chegamos ao nosso ataque, que é onde a gente espera a maioria dos nossos pontos com gols, assistências e scouts. Então, bora escolher os nossos atacantes. A primeira escolha vai ser um atacante que é muito regular no Cartola. Acho que na ausência do Marinho a gente tem que colocar ele no nosso time, que é o Hulk do Atlético Mineiro. 19,92 cartoletas, pega o Atlético Goianiense dentro de casa. E o Atlético Mineiro está numa fase que depende muito do Hulk. O jogo é muito em cima dele. Então essa é a minha aposta. Acredito que o Hulk vai gerar muitos scouts, como sempre gerou. É um jogador muito regular no Cartola. Então ele vai ser a minha primeira escolha. Me agrada muito a possibilidade de colocar Hulk e Bruno Henrique juntos. Mas o número de cartoletas que a gente tem não permite isso. Até amanhã pode ser que eu dê um jeito de colocar o Bruno Henrique no nosso time, tirando o Gustavo Scarpa, por exemplo, que é um meia mais caro, para apostar no Bruno Henrique no nosso ataque, mas por enquanto a gente vai deixar o Bruno Henrique de fora e vai apostar em outro atacante do Flamengo, que foi o nosso capitão na última rodada, que é o Pedro. 11,87 cartoletas, pega o Cuiabá fora de casa, está desvalorizado, então eu acho que é uma ótima opção, precisaria ali de mais ou menos 2 pontos, 2,5 pontos para começar a valorizar o Pedro. Então, excelente opção para a rodada. Acredito que dessa vez o Pedro vai vingar. A nossa terceira escolha é pensando em regularidade. É um jogador que, mesmo sem fazer muitos gols, gerar assistências, está gerando muitos scouts e está fazendo pontuações regulares, que é o Ferreira do Grêmio. 9,97 cartoletas, pega o Juventude fora de casa. Tem que ver como é que vai estar a situação do gramado lá em Caxias do Sul, porque no domingo estava muito prejudicado. Mas se tiver bom, com a qualidade boa, como sempre teve o gramado do Alfredo Jaconi, acho que o Ferreira tem um jogo muito interessante aí para ele. E apostando nessa regularidade dele de sempre, acredito que é uma ótima aposta para essa rodada e vai ser a nossa terceira escolha por enquanto para o nosso ataque. E finalizando o nosso time com o nosso técnico, temos 6,87 cartoletas disponíveis para escolher o nosso técnico. Então não temos cartoletas o suficiente para escolher os principais nomes da rodada, que na minha opinião seriam o Maurício Barbieri, que é o líder do campeonato, o Rogério Ceni do Flamengo, também ótima aposta, o Vojvoda do Fortaleza, também boa aposta, e o Fernando Diniz do Santos, que para mim é a melhor aposta para essa rodada, muito por conta do preço, do jogo ser muito favorável ao Santos. Então, se eu tivesse cartoletas suficientes, eu escalaria o Fernando Diniz de técnico. Mas das opções que temos disponíveis aqui, eu vou escolher o Thiago Nunes do Grêmio, 6,5 cartoletas. Acho que o Grêmio tem a possibilidade de conseguir a primeira vitória aí no campeonato. Acho que é um jogo difícil. O Juventude ganhou do Flamengo na última partida. Mas, por enquanto, o Thiago Nunes vai ser o técnico do nosso time. E finalizamos o nosso elenco com o nosso banco de reservas. No gol escalamos o João Paulo da Chapecoense, que era o goleiro mais barato disponível. Na lateral escalamos o Diogo Barbosa do Grêmio, que foi muito bem na última rodada. Na zaga, o Gil do Corinthians, que enfrenta o São Paulo dentro de casa. O Corinthians costuma se dar bem contra o São Paulo na Arena Corinthians, então é uma aposta mais alternativa, mais arriscada, que vale para essa rodada. No meio, o Vitor Bobsin do Grêmio, que foi muito bem no primeiro jogo que atuou, que foi há 2 rodadas. E no ataque, o Caio Jorge do Santos, que pode chamar a responsabilidade na ausência do Marinho. Boa opção para titularidade também, fica essa dúvida também no nosso time.
E agora vamos escolher o nosso capitão para essa rodada e finalizar o nosso time para a rodada 8. E assim finalizamos o nosso time para essa 8ª rodada, por enquanto com Matheus Teixeira no gol, Mateuzinho e Felipe Jonathan nas laterais, Luan Pérez e Nino na zaga, o meio-campo formado por Ederson, Gustavo Scarpa e Nenê, e o ataque formado por Hulk, Pedro e Ferreirinha, comandados pelo Thiago Nunes. O preço do time ficou em 113,47 cartoletas. E o nosso capitão, por enquanto, está muito difícil de escolher o capitão para essa rodada. Muito boas opções. Por enquanto, eu vou apostar na regularidade do Hulk do Atlético Mineiro. Como eu disse, ainda existe a possibilidade de até amanhã eu dar um jeito de encaixar o Bruno Henrique no nosso time. Para isso, eu acredito que eu teria que tirar o Gustavo Scarpa ou o Nino, escolher um zagueiro mais barato. Mas eu tenho a ideia de encaixar o Bruno Henrique no nosso time ainda. Então, por enquanto, vamos confirmar a nossa escalação e torcer pela mitada nessa 8ª rodada do Cartola FC. É isso, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser compartilhado com mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa rodada do Cartola FC, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.